Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um trimestre e, ao mesmo tempo, a um novo ano. Feliz 2019 para todos aqueles que nos têm acompanhado ao longo desses últimos anos e que haverão de nos acompanhar, se Deus assim permitir, ao longo deste ano de 2019. Nós estamos iniciando mais um trimestre na Escola Bíblica Dominical e na classe de adultos. Nós vamos estudar neste trimestre Batalha Espiritual, o Povo de Deus e a Guerra contra as Potestades do Mal. Nós teremos 12 lições. A lição 1 será sobre Batalha Espiritual, a realidade não pode ser subestimada. A lição 2, a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Lição 3, a natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. Lição 4, possessão demoníaca e autoridade do nome de Jesus. Lição 5, um inimigo que precisa ser resistido. Lição 6, quem domina a sua mente. Lição 7, tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Lição 8, nossa luta não é contra carne e sangue. Lição 9, conhecendo a armadura de Deus. Lição 10, poder do alto contra as hostes da maldade. Lição 11, discernimento de espíritos, um dom imprescindível. Lição 12, vivendo em constante vigilância. E a lição 13, que será a última lição, orando sem cessar. Hoje nós iremos tratar da lição de número 1, Batalha Espiritual, a realidade não pode ser subestimada. O texto áureo que se encontra em Mateus capítulo 26, versículo 41, diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a verdade prática, a batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua das trevas, ou melhor, da igreja contra o reino das trevas. Bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para dar início ao nosso debate, ao nosso programa. Continue conosco, voltaremos em seguida. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos felizes pela oportunidade que temos de iniciar mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Neste primeiro trimestre de 2019, no qual vamos estudar este assunto sobre batalha espiritual, é um assunto muito importante que a gente precisa estudar, haja visto que é um assunto onde há muitas distorções. Há alguns evangélicos e outras pessoas não evangélicas ensinam muitas coisas antibíblicas em relação a esse assunto. Há muitos erros, há muitos equívocos e nós precisamos estudar a palavra de Deus a respeito deste assunto para justamente evitar esses equívocos, né? Se por um lado há exageros, há muitos misticismos, esoterismos e muitas práticas antibíblicas nessa área de demoniologia, de batalha espiritual. Por outro lado, também há um outro extremo que é pessoas desconsiderarem a existência de anjos maus, desconsiderarem a existência de demônios e achar que não existe guerra espiritual, não existe oposição de espíritos malignos e a ação de espíritos malignos na vida de pessoas e atuando aqui na Terra. Então, devemos ter equilíbrio. Estudaremos a respeito da batalha espiritual e, por meio das Escrituras, veremos que o assunto não pode ser ignorado, pois há uma batalha espiritual real, mas devemos também ter cuidados quanto à superstição religiosa muito viva em nossos dias. Precisamos de uma visão bíblica e equilibrada. O movimento neopentecostal tem trazido e influenciado muitas igrejas evangélicas com distorções a respeito deste tema, principalmente se utilizando da mídia, da televisão, principalmente da televisão e do rádio, e influenciando negativamente muitas pessoas, não é? Então, essa onda extravagante de batalha espiritual equivocada, né, que irrompeu aí na década de 1960, tem influenciado muitas igrejas de forma negativa. O tópico 1 da nossa lição, a batalha espiritual. Diz aqui
o nosso comentarista que a autêntica batalha espiritual tem fundamentos bíblicos, mas nem tudo que se diz ser batalha espiritual tem sustentação nas Escrituras. Então, é bom esse nome, batalha espiritual, é usado e é utilizado por muita gente, mas temos que entender que nesse trimestre, na nossa escola dominical, vamos estudar a batalha espiritual à luz da Bíblia. Batalha espiritual à luz das Escrituras e não à luz de experiências místicas que as pessoas tiveram antes de ser crente, ou à luz de experiências místicas ensinadas por pessoas que não conhecem as Sagradas Escrituras, né? Então, é importante isso aí. No tópico 1.1 da nossa lição, o conceito de batalha espiritual, a Bíblia é muito clara. João disse em 1 João 5,19 que todo mundo está no maligno. Outra tradução diz que todo mundo está sob ou debaixo do poder do maligno. E realmente existem seres malignos e espirituais que desde o princípio conspiram contra Deus e contra a humanidade para a destruição e o caos do mundo, né? O diabo, né, existe e ele está ativo na terra, influenciando pessoas, influenciando este mundo, e a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, ele está no maligno, mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele é como o ladrão que veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tivéssemos vidas e vida em abundância. Então, os cristãos, eles se opõem a essas forças malignas pela pregação do Evangelho, pela oração, pelo poder da palavra de Deus, e essa oposição dos crentes ao poder e à ação do maligno chama-se batalha espiritual. Professor José Roberto, embora exista realmente esses seres espirituais que influenciam negativamente a vida das pessoas aqui na Terra, mas nós, como igreja, não devemos viver em função deles, ou o nosso ministério não pode estar em função deles. Estamos para cumprir o nosso ministério, fazendo aquilo que Deus mandou, mas, naturalmente, o inimigo se levanta e se opõe, e se isso acontecer, a gente vai enfrentá-lo com as armas espirituais reveladas na Bíblia. Bem verdade, pastor Fábio, aqui nesse ponto 1.2, que fala sobre essa realidade bíblica, se por um lado nós não podíamos fugir dessa realidade, até porque Pedro diz no versículo 8 da sua primeira epístola, aqui no capítulo 5, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A palavra aqui no grego dá a ideia de devorar. Então, Satanás, o adversário, o diabo, ele é uma realidade, e é uma realidade espiritual com a qual nós devemos nos deparar. No entanto, esta lição vem neste trimestre para nos dar uma orientação bíblica moderada e equilibrada em relação a essa dimensão da batalha espiritual. E eu digo isto porque nós temos extremos. Se por um lado nós temos pessoas que veem o diabo em cada esquina, tudo é o diabo, jogam a culpa para o diabo todo o tempo, não assumem responsabilidade, qualquer doença acha que já é o diabo, então tem esses extremos no meio evangélico. Por outro lado, também tem pessoas que não querem acreditar nesse mundo espiritual e nessa realidade. Então é preciso ter moderação, enfrentar a partir da cosmovisão bíblica, a partir da interpretação do texto bíblico, compreender que há situações em que existem possessões demoníacas, em alguns casos existem casos que são doenças reais e concretas, existem pessoas que têm situações pessoais mal resolvidas e que precisam de tratamento e acompanhamento psicológico, e nem tudo pode se atribuir ao diabo. Então, há uma espécie de misticismo, às vezes, que as pessoas empreendem ao contexto evangélico, e cria-se toda uma áurea e todo um contexto e toda uma cultura
que acabou se disseminando, e o pastor Fábio já falou disso aqui, em termos históricos, isso adveio do movimento neopentecostal, de um movimento que se disseminou a partir dos anos 60, sobretudo vindo ali dos Estados Unidos, e foi se espalhando pelo mundo inteiro, lá pelo Canadá e aqui no Brasil algumas pessoas absorveram. Então, pastor Fábio, é importante que a gente entenda que existe batalha espiritual, mas que também entender o que não é batalha espiritual. É verdade, só através das Escrituras, meus irmãos, minhas irmãs, que nós podemos entender isso. Segunda aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, diz a palavra de Deus que nós não devemos ser vencidos por Satanás e não devemos ignorar os seus ardis. Realmente ele existe, está atuando e se opondo ao trabalho da igreja. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículos 10 a 13, ele diz: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes." Então, pastor Zé Roberto, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito e ela nos dá, vamos dizer assim, ela tem munição para nós, armas espirituais, tanto de defesa quanto de ataque, para que possamos resistir a essas astutas ciladas do inimigo, como você já leu aqui, 1 Pedro, no versículo 8, inclusive, capítulo 5, versículo 8, que a gente tem que ser sóbrio, tem que ter juízo, tem que ter cuidado, porque o diabo não brinca, ele é o nosso adversário e ele está sempre presente, Ele não é onipresente, mas ele está sempre presente. E é preciso nós atentarmos. Se, por um lado, existem pessoas, como eu disse, que veem o demônio em todos os lugares, tem pessoas que não levam a sério. E aí, justamente essa mensagem de Pedro sobre sobriedade, sobre vigilância, é um alerta para que os cristãos não brinquem com esse mundo espiritual, não deixem de considerar a ameaça e estejam dispostos, estejam prontos, preparados com as milícias e as armas espirituais para vencer essa batalha. Bem, nós estamos fechando aqui o nosso primeiro bloco, convidamos você a continuar conosco, voltaremos em seguida. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando a primeira lição de 2019 a respeito de batalha espiritual. Aqui estamos no primeiro ponto da nossa lição, definindo o que é batalha espiritual e, ao mesmo tempo, dizendo o que não é batalha espiritual. Então, batalha espiritual acabou se tornando uma expressão que se disseminou no contexto evangélico, em alguns casos com excesso, uso excessivo e sem respaldo bíblico. O comentarista deste trimestre, inclusive, é o pastor Ezequias Soares, ele diz que aconteceu um modelo nocivo, não bíblico, distanciado da fé cristã, do uso desse conceito de batalha espiritual, que inclusive se remete, faz alusão aqui aos tempos ainda da cultura antiga, da cultura mesopotâmica, uma espécie de ocultismo que se difundiu e que se inseriu na cultura evangélica e, às vezes, em alguns contextos, por causa da falta de formação bíblica, teológica, aproveito aqui para destacar, crentes que se distanciam da escola bíblica dominical, do estudo da palavra de Deus, acabam absorvendo essas culturas e esses misticismos sem base bíblica e que vão se espalhando, pastor Fábio, no contexto das igrejas evangélicas, infelizmente.
É verdade, a ignorância do povo em relação a esse assunto leva muitas pessoas a afirmarem e a praticarem coisas contrárias à palavra de Deus. Ainda dentro dessa ideia do tópico 1.3, o que não é batalha espiritual, precisamos entender algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, muitas pessoas acham, né, que existe uma guerra cósmica entre o bem e o mal, e que Deus representa o supremo bem e o diabo representa o supremo mal. Até aí tudo bem, realmente existe mesmo. O diabo é o arqui-inimigo de Deus. E acontece que muitas pessoas acham que o diabo tem o mesmo poder de Deus, apenas ele faz gol na outra trave, no outro lado. Ele está jogando no outro time. Acha que o diabo tem o mesmo poder de Deus e apenas ele usa esse poder para o mal, e Deus tem o mesmo poder, mas usa esse poder para o bem. E essa luta é uma luta que não tem vencedores nem vencidos e que sempre vai existir a vida toda, durante toda a eternidade, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. O que é verdade é que Deus representa o supremo bem, Ele é o bem, Ele é o bem. O mal nada mais é do que a ausência do bem, nada mais é do que a ausência de Deus, e que o diabo sempre se levanta como adversário de Deus e dos homens, mas o poder do diabo é muito limitado. O diabo, ele era um anjo do bem, criado por Deus, mas depois ele usou seu livre-arbítrio para se rebelar contra Deus. E outros anjos, muitos anjos que também serviam a Deus, preferiu se rebelar contra Deus seguindo ao diabo. Então, o diabo e os demais demônios são anjos caídos, são criaturas, mas eles têm certo poder. Qualquer demônio tem mais poder do que qualquer homem, do que qualquer ser humano, mas eles não têm tanto poder assim, eles não têm muito poder assim, e a sua atuação no mundo acontece debaixo da soberania de Deus. Se Deus quiser intervir, se Deus quiser evitar, Deus evita e intervém na ação dos demônios aqui na terra. Então, a gente vê, por exemplo, lá no livro do Apocalipse, que Satanás ele vai ser preso durante 1000 anos. E a Bíblia diz que não vai ser nem Jesus, nem o Pai, nem o Espírito Santo que vai prender Satanás ali antes de começar o milênio. Vai ser apenas um anjo. A Bíblia diz que um anjo vai descer do céu e vai prender Satanás durante 1000 anos. Então, o diabo não tem o mesmo poder de Deus. Isso é importante a gente ficar claro. E o diabo, muitas vezes, ele blefa e quer mostrar que tem todo o poder, domina tudo e tal, e às vezes faz medo, impõe medo a muitos crentes. Então, meu irmão, minha irmã, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Deus, o poder de Deus é muito maior, e debaixo do poder do nome de Jesus, o diabo, ele teme o poder do nome de Jesus. Outra coisa importante nessa questão de que não é batalha espiritual, é porque muitas pessoas trazem para o contexto evangélico muitas doutrinas lá do espiritismo e principalmente muitas experiências. Então, pastor José Roberto, tem pessoas que antes de serem crentes, eles lidavam e mexiam com coisas do sobrenatural, dentro do ocultismo e do espiritismo, e o que aprenderam lá eles trazem para cá, e pessoas até que eram envolvidas com exorcismos não bíblicos, práticas exorcistas não respaldadas pela palavra de Deus, e lá tiveram essas experiências e querem trazer para cá. Não porque uma certa vez eu estava expulsando um demônio, o demônio falou isso, o demônio falou aquilo. Não porque tem pessoas que têm a muleira, a cabeça com um buraco, não sei o quê, que são mais vulneráveis a serem endemoniadas. Então, pessoas quando estão endemoniadas, quando o demônio se manifesta numa pessoa, o que ele fala, o que ele ensina, o que ele diz, a gente não deve levar em consideração, porque isso é literalmente doutrinas de demônios. E é preciso ter muito cuidado, pastor Fábio, porque essas experiências, inclusive pessoas que catalogaram tipos de demônios, fazem uma catalogação,
uma epistemologia com base nessas questões das experiências que tiveram e trazem isso para o contexto evangélico sem qualquer respaldo bíblico e sem qualquer avaliação bíblica. Inclusive dando nome de demônios, né? E muitas pessoas até citam em pregações, isso aí é demônio de fulano de tal, isso é demônio de fulano de demônio tal. XYZ, isso não tem nada a ver conosco, o exorcismo bíblico é diferente, não importa o nome de nenhum deles, a gente precisa expulsá-los em nome de Jesus. E também não se pode dar respaldo à fala diabólica, demoníaca e querer fundamentar uma teologia a partir daquilo que o demônio diz. Porque ele é o pai da mentira, né? É o pai da mentira. Inclusive, pastor Zé Roberto, em determinadas reuniões aí, ditas evangélicas, até de algumas igrejas, ninguém pode profetizar, ninguém pode falar língua estranha pelo Espírito, mas o demônio pode falar. Às vezes o demônio é entrevistado, a pessoa faz até show pirotécnico de marketing, até sai na televisão, no rádio, entrevistando demônio, dando oportunidade para o demônio falar na igreja. Dando visibilidade ao demônio. E aí é preciso ter cuidado em relação a isso. O nosso fundamento, a nossa base de fé teológica é a Bíblia Sagrada. E justamente a respeito desse assunto, da demonologia e angelologia, que nós vamos estudar aqui ao longo desse trimestre, nós precisamos ter o cuidado que a Bíblia ela não é muito detalhista em relação a esses assuntos, e um princípio hermenêutico de interpretação bíblica que nós utilizamos é de nós falarmos somente a respeito daquilo que a Bíblia nos respalda. Quando a Bíblia não nos dá fundamento, o melhor que se faz é calar e não trazer elementos da cultura, elementos de um esoterismo, elementos de uma religiosidade não cristã e absorver tudo isso como se verdade fosse e, o pior, como se cristão fosse e como se bíblico isso fosse. Então, é preciso ter cuidado. Nós já vamos destacar aqui alguns pontos que nós vamos falar no bloco a seguir, que são algumas das crenças que são disseminadas no meio evangélico a respeito desses assuntos. A primeira delas é a crença em um mapeamento espiritual. Outra crença bastante difundida é a crença na maldição hereditária. E outra é a crença em crentes endemoniados. Talvez você que esteja aí do outro lado, nos acompanhando, dizendo, eu até achava que isso era normal, e que isso, porque a gente escuta tanto essas coisas, e é verdade, irmãos, elas são tão disseminadas e repetidas e propagadas no meio evangélico, que às vezes a gente... por causa da mídia, né? Da mídia, da televisão, dos canais de televisão, que às vezes a gente vê cristãos, pessoas sinceras, pessoas crentes, pessoas que acreditam em Deus, que acreditam na Bíblia, mas acabaram absorvendo esses ensinamentos assim de forma acrítica, sem avaliar a partir do contexto bíblico, e começam a repetir essas coisas sem saber o que é certo e o que é errado. Então, a escola dominical, pastor Fábio, deste trimestre, vai nos dar a grande e preciosa oportunidade da gente separar o joio do trigo. Nós não vamos aqui nos opor ao conceito de batalha espiritual, mas precisaremos avaliá-lo à luz da palavra de Deus e à luz daquilo que a Bíblia nos ensina. Muito bem, isso é verdade. Não perca, meu querido irmão, minha querida irmã, todas as aulas desse trimestre. Será uma oportunidade muito boa para a gente esclarecer todas as dúvidas. Outra coisa que acontece, pastor Zé Alberto, tem pessoas que são excessivamente curiosas pelo sobrenatural, tem uma atração excessiva pelo sobrenatural e acha que todo sobrenatural é de Deus. Então, meu irmão, tenhamos cuidado. Deus opera sobrenaturalmente, tem o sobrenatural de Deus, mas também tem o sobrenatural do inimigo. Há fundamento bíblico para a verdadeira batalha espiritual, mas é preciso ter cautela com as superstições religiosas. Muito bem, o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, o seu segundo bloco está terminando agora. Vamos fazer uma breve pausa e já já retornaremos para o terceiro bloco do nosso programa. Continue conosco. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando hoje a primeira lição a respeito de batalha espiritual,
temos ressaltado ao longo dessa aula de hoje que a batalha espiritual é real, ela existe, ela é concreta, ela é espiritual, mas ao mesmo tempo é preciso que a gente avalie dentro das devidas proporções daquilo que a Bíblia nos orienta, para evitar excessos, para evitar fantasia, imaginação e criatividade que muitas vezes nós observamos em alguns contextos evangélicos. E nós vamos tratar nesse bloco a respeito de algumas das principais crenças da pseudo-batalha espiritual aqui, a partir da orientação do nosso comentarista. Preste atenção que ele diz que são crenças pseudo, então esse uso da expressão pseudo aqui quer dizer que é algo falso, algo que não é real, algo que não tem base bíblica. Então, nós queremos destacar que existe uma crença em uma batalha espiritual que ela é falsa, que ela é imaginação, que ela é criatividade de homens e de uma teologia fundamentada na experiência, no imaginário, nas crenças esotéricas. Então, precisamos ter cuidado com isso. Uma das primeiras crenças sobre essa questão da batalha espiritual, que pelo menos aqui no Brasil se espalhou muito nos anos 80, a partir da publicação de alguns livros e de alguns programas televisivos, de alguns canais aí alinhados a um neopentecostalismo, que eu prefiro chamar de pseudo-pentecostalismo, porque não é um pentecostalismo genuíno, real e concreto, foi a crença no mapeamento espiritual. Eu, na década de 80, anos 90, eu lembro de ter lido 2 livros que fizeram muito sucesso, chamado Esse Mundo Tenebroso, que foi um livro que foi vendido e várias pessoas leram. Eu mesmo li e achei a história muito bem construída, empolgante, semelhante àqueles filmes de ficção que a gente assiste. E isso, atrelado a esse contexto todo, acabou fazendo com que algumas pessoas supervalorizassem o sobrenatural, começasse a ver demônio em todo lado, tinha um demônio em cada esquina, tinha um demônio sentado ali ou em cima de uma torre. Então, muitas pessoas usaram a imaginação e, em relação a essa questão do mapeamento espiritual, algumas pessoas com base em textos bíblicos, como o livro de Daniel, começaram a defender que haviam demônios territoriais, que haviam demônios que estavam dominando aqui a região de uma cidade, daquela outra cidade. Tinha um demônio aqui da cidade X, tem outro demônio para a cidade Y. E essas coisas foram se espalhando. E as pessoas começavam a ir para esse lugar. Não, nós vamos expulsar o demônio que está controlando a nossa cidade. E essas coisas assim começaram a ser assimiladas, pastor Fábio, com muita naturalidade, né? E algumas pessoas começaram a crer e a defender essas coisas no contexto evangélico. É verdade, a imaginação de muita gente tem uma mente muito fértil, né, para imaginar tanta coisa, podendo usar essa inteligência para estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus e ficar restrito ao que a Bíblia revela. Então, esse mapeamento espiritual, de falar que em cada lugar tem um demônio-chefe da cidade e que antes de você ganhar almas naquela cidade, a igreja, a obra missionária só prospera naquela cidade, naquela região, naquele país, se primeiro você for lá aprender o valente daquele lugar, manietá-lo, para depois a obra prosseguir. Então é um negócio que a obra missionária, ao invés de ficar mais em função das almas que estão perdidas, que são carentes do amor de Deus, de falar de Jesus, fica uma coisa mais em função do diabo. Repito, meus irmãos, não podemos viver e nem trabalhar, nem desenvolver o nosso ministério em função dos demônios, não. É em função das pessoas, das almas perdidas, de levar a verdade do Evangelho que liberta essas pessoas. Então, não estamos preocupados com mapeamento espiritual, estamos preocupados em fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho. Se o inimigo se levantar e se opor, nós vamos enfrentá-lo em nome de Jesus com as armas espirituais, com toda a armadura de Deus, conforme Efésios 6, capítulo 6, versículo 10 em diante. Outra crença também equivocada do movimento de batalha espiritual é sobre a tal da maldição hereditária. Então, essa crença da maldição hereditária diz que se uma pessoa tem problemas
problemas diversos, com adultério, pornografia, divórcio, corrupção, alcoolismo e tantos outros problemas que afligem e que assolam, são pecados, né? Consequências do pecado que assola as pessoas. Então, eles dizem que é porque essa pessoa no passado, essa pessoa teve uma pessoa da família no passado que também era envolvido com isso. Por exemplo, se alguém é alcoólatra, é porque o pai, o avô, o bisavô, o tataravô, alguém da sua família também foi alcoólatra, e essa maldição do alcoolismo afetou toda a família e assim influencia as pessoas hoje em dia. Então, eles pregam que é necessário, né, fazer uma regressão. E uma quebra da maldição. Quebrar essa maldição, né, descobrir em que geração seus ancestrais fizeram pacto com o diabo. Não porque, de repente, o avô, o bisavô fez um trabalho lá, um pacto com o diabo, e nós precisamos descobrir, né, o que foi isso, quem foi que fez, aonde fez, em que lugar fez, ou de repente tem um objeto aí que a maldição está naquele objeto, e a gente precisa descobrir para poder quebrar essa maldição hereditária, né? Então é como diz o ditado, né? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, né? Inclusive tinha esse provérbio lá em Israel. Então, essa crença de maldição hereditária é uma dos equívocos que está no cardápio da pseudo-batalha espiritual. Mas, pastor Zé Roberto, além disso, também ainda tem, a coisa ainda vai piorando, ainda tem a história do crente endemoniado. Tem, inclusive tem um autor que ajudou a difundir essa teologia da batalha espiritual, da pseudo, que é o Kenneth Hagin, que é citado aqui, né, pelo nosso comentarista, o Ezequiel Soares, na sua revista Batalha Espiritual, que ele até cita uma frase dele que diz: o homem é um espírito que tem alma e habita num corpo. Então, isso começou a se espalhar a ideia também de que os crentes poderiam ficar possessos e terem demônios. E interessante que essas crenças todas, pastor Fábio, inclusive a utilização de versículos bíblicos para essa questão do mapeamento espiritual, cita os textos de Daniel, lá no capítulo 10, versículo 13, para essa questão da maldição hereditária, cita-se Êxodo capítulo 20, versículo 5, e para essa questão dos crentes endemoniados, cita-se o caso de Saul, lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Então, é um importante princípio que nós devemos atentar, que nem só a utilização de versículos bíblicos é suficiente para se formular uma doutrina. Muitas vezes esses versículos são utilizados de forma descontextualizada. Esse que é o problema, né? Tira versículos do seu contexto, faz uma interpretação equivocada desses versículos e ensina uma heresia. Ensina uma heresia e leva as pessoas a crerem em coisas antibíblicas, e isso aí nada mais é do que dar lugar cada vez mais ao inimigo, né? Ao fazer mau uso da palavra de Deus. Daí a importância, meu irmão, minha irmã, você também que não é evangélico, meu amigo, minha amiga, você também tem a oportunidade de aprender junto com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, separar a verdadeira batalha espiritual da pseudo-batalha espiritual. E outra coisa, pastor Fábio, é preciso ter cuidado. A gente tem observado que em alguns contextos evangélicos existem pessoas que se tornam muito afeitas a esse tipo de coisa e alimentam a imaginação, saem procurando, inventando coisas, fogem da escola dominical, fogem do culto de doutrina, fogem do ensinamento da palavra de Deus e saem procurando esses tipos de ensinamentos, se deixando seduzir, né? E acabam se tornando viciadas nesse tipo de pregação e de ensinamento. Ficam procurando isso aí, enquanto a Bíblia, o nosso verdadeiro manual de batalha espiritual é a Bíblia Sagrada,
é a palavra de Deus. Então, meu irmão, tem um ditado que diz que curiosidade mata. E muitas pessoas, porque essa questão do sobrenatural desperta muito a curiosidade das pessoas, o imaginário das pessoas. E muitos líderes religiosos utilizam essa questão de mapeamento espiritual, maldição hereditária e essas ideias malucas de crente endemoniado para vender um produto religioso. Para vender um produto religioso, para ganhar dinheiro, né, para falsificar a palavra de Deus. Para dominar as pessoas. Para dominar as pessoas. Controlar a vida das pessoas. Controlá-las, né, e influenciá-las, ter as pessoas em suas mãos. Então, meu irmão, se liberte dessas coisas. Às vezes tem alguns demônios aí que aparecem dominando as pessoas, que não é demônio sem corpo. Às vezes é um demônio de carne e osso mesmo, né? Pessoas mal intencionadas, usando de má fé. Usando de má fé para oprimir as pessoas com essas superstições, com essas crenças. Lembre-se que a Bíblia diz que e conhecereis a verdade vos libertará. Tem pessoas que estão presas, cativas a falsos ensinamentos da pseudo-batalha espiritual. Mas você continue conosco no programa EBD em Debate. Esse bloco está se encerrando e depois do intervalo vamos voltar aqui para o terceiro tópico da nossa lição, quando refutaremos essas ideias erradas a respeito de mapeamento espiritual, maldição hereditária e essa história de crente endemoniado. Até lá! Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate e hoje estudando sobre batalha espiritual. Já definimos o que é batalha espiritual, já mostramos quais são as crenças falsas desse modelo teológico da batalha espiritual que acabou se difundindo no meio evangélico e agora nós vamos refutar cada uma dessas principais crenças, que é a do mapeamento espiritual, da maldição hereditária e dos crentes endemoniados. Então, essa primeira crença do mapeamento espiritual, ela está fundamentada lá em Daniel, no capítulo 10, versículo 13, onde essas pessoas citam a história do príncipe do reino da Pérsia e também do príncipe da Grécia, no versículo 20, acreditando que cada país teria uma espécie de demônio que controlaria aquele país e que precisa ser enfrentado. Há também um outro versículo, lá em Marcos, capítulo 5, versículo 10, que as pessoas citam esse versículo, dizendo que o gadareno rogava-lhe muito para que não enviasse para fora daquela província. Então, com base nesse versículo, algumas pessoas acreditavam e defendem, esses adeptos dessa pseudo-batalha espiritual, que existem demônios que habitam determinadas regiões do planeta. E aí, pastor Fábio, o que é que a Bíblia diz a respeito desse assunto, né? Isso mesmo. O que a gente precisa, meus queridos telespectadores, professor José Roberto, não está vidrado nessas coisas de querer descobrir quem é o valente da cidade, quem é o demônio que está dominando aquele bairro, aquela região, aquele estado, aquele país. A nossa obra missionária, o trabalho de evangelização da igreja, não deve ser em função dos demônios, mas sim, repito, em função das almas, das pessoas que precisam ouvir o Evangelho, né? Então, essa história de tentar descobrir quem é o valente, o demônio chefe do lugar, para poder amarrar ele, manietá-lo e tal, para depois, a partir disso é que a gente vai estar liberado o território para evangelizar. Isso não tem fundamentação bíblica, não tem apoio nas Escrituras. Os textos de Daniel, né, que eles levam em consideração são coisas fora de contexto, são coisas fora de contexto, porque fala do príncipe do reino da Pérsia, o príncipe da Grécia, mas naquela batalha espiritual ali, era uma batalha angelical, que Daniel não participou dela. Daniel não participou e nem tomou conhecimento. Depois foi que o anjo disse a Daniel que se atrasou um pouco por causa dessa batalha no mundo angelical, que não tinha nenhum
envolvimento do homem, não teve nenhum envolvimento de Daniel nisso aí. Em relação ao endemoniado gadareno, aquela legião de demônios, eles não queriam ir para o abismo. Eles queriam continuar aqui na terra, influenciando as pessoas, e causando estrago na vida das pessoas. Então, não estamos na terra para fazer mapeamento espiritual e não, a obra da igreja não acontece em função dos demônios. Em relação ao tópico 3.2 da nossa lição, a maldição hereditária, eles utilizam Êxodo capítulo 20, versículo 5, interpretando erradamente, porque quando a Bíblia fala em Êxodo capítulo 20 sobre o segundo mandamento, que não é para fazer imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, diz o versículo 5, não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então ele pega esse final da frase aqui, que Deus visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e diz que há problema de maldição hereditária. Mas isso é um equívoco. O final do versículo 5 diz, daqueles que me aborrecem. Não é daqueles que aceitaram Jesus, não é daqueles que são fiéis. E outra coisa, essa questão até a 3ª e 4ª geração é porque nós podemos conviver aqui na terra, bisavô, avô, pai, filho, neto, bisneto, essa coisa. Então, a gente pode conviver com pessoas de diferentes gerações numa mesma família. E, evidentemente, que se uma pessoa convive, por exemplo, com um pai alcoólatra, com um avô alcoólatra, pode sim influenciar. Isso é uma questão social, é uma questão de convivência, de relacionamento, de influências, sem precisar ter demônio no meio. Então, pode influenciar. Do mesmo jeito que também uma pessoa que é criada num lar evangélico, os pais não bebem, os avós não bebem, nunca ninguém bebeu, a maior probabilidade daquela pessoa também não se envolver com o alcoolismo. É uma questão de probabilidade. Então, tanto há probabilidade maior para ser de um jeito, para o bem, como há também uma probabilidade para ser do mal, de acordo com o ambiente em que se convive. Mas isso não é determinante. Isso não é determinante. Então, nós não podemos, pastor Zé Roberto, crer nesse determinismo. Mas quando a pessoa aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, passa a ser uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando a pessoa aceita Jesus, é quebrado qualquer vínculo, qualquer laço que teve com o passado. Às vezes a pessoa diz assim, não, pastor, eu me converti, agora eu sou novo convertido, mas quando eu tinha 15 anos, meu pai, minha mãe me ofereceu lá ao diabo, me consagrou aos demônios, e eu tenho essa dívida, eu tenho essa promessa que eu fiz lá, e agora, mas não precisa ir lá para desfazer, não. Quando aceita Jesus, automaticamente está desfeito. Fábio, Paulo é muito enfático e claro na sua epístola aos Gálatas, ao afirmar que Cristo se fez maldição por nós. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, está lá em Romanos, na epístola aos Romanos, capítulo 8. Então, o crente, depois de ter tido essa experiência com Cristo, do novo nascimento, ele não precisa mais viver assombrado, assustado, preocupado. Então, tem algumas pessoas que, na verdade, como nós já dissemos aqui no bloco anterior, algumas lideranças religiosas que se aproveitam dessas doutrinas para manipular, controlar a vida das pessoas, deixarem as pessoas ansiosas, angustiadas, inseguras espiritualmente. Então, descanse, saiba que em Cristo você tem plena liberdade, em Cristo você pode ter a firmeza e a segurança de que você é uma nova criatura e que as coisas que aconteceram no passado se passaram, tudo se fez novo na sua vida, desfrute dessa nova condição espiritual que Cristo lhe deu. E uma outra doutrina que tem aqui, que é levada adiante por esses adeptos dessa pseudo-batalha espiritual, é a crença na possessão de espíritos. Então, eles querem defender
que pessoas evangélicas, cristãs propriamente, elas podem ficar possessas por espíritos demoníacos. Mas essa não é uma verdade. Nós temos aqui no texto bíblico, por exemplo, 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 18, está escrito que o maligno não lhe toca. Os casos que foram ventilados e apresentados por essas pessoas, que é o caso de Saul, o caso de Judas Iscariotes e o caso de Ananias e Safira, são casos de pessoas que estavam distanciadas de um convívio com Deus e com o Senhor, e pessoas que estavam espiritualmente vulneráveis, e que pessoas que não haviam um compromisso real e concreto com Deus. Então, aquelas pessoas que de fato não estão em comunhão com Deus, que não tomaram uma decisão por Deus, que não nasceram de novo, elas se tornam vulneráveis, mas não os cristãos. É isso mesmo? É verdade. A Bíblia diz, não deixe lugar ao diabo. Então, o crente, vamos dizer assim, a pessoa de confissão evangélica, o crente, ele só pode acontecer isso só se ele deixar de ser crente, se ele se desviar, se ele se afastar dos caminhos do Senhor. Inclusive, Saul, aconteceu aquela questão do espírito mau, que assombrava Saul, aconteceu depois que ele foi rejeitado por Deus. Ele já estava numa condição de desviado, de ter apostatado da fé. Então, isso foi o que aconteceu. No caso de Judas Iscariotes, ele também se desviou. Ele se desviou, embora ainda estivesse fazendo parte da igreja visível. Isso é importante, porque, meu querido irmão, não é porque uma pessoa tem o seu nome no hall de membro de uma igreja evangélica que significa que ela está crente, salvo e que vai para o céu, não. Então, às vezes, acontece isso. Então, é importante que você esteja em comunhão com Deus. Se você é crente e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, está em comunhão com Deus, fique tranquilo, não há nenhum problema. Eles defendem essa ideia de que crente pode ficar endemoniado, porque dizem que o demônio não vai habitar no espírito e que habita só o corpo, né? Dentro daquela ideia errônea que nós somos um espírito, temos uma alma e estamos dentro de um corpo. Mas, na verdade, a Bíblia diz em relação ao crente que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita em todo o nosso ser. Muito bem. Então, nós estamos partindo para a conclusão do nosso programa. Precisamos aprender a distinguir e fazer a diferença entre o que é verdadeiramente espiritual e o que não passa de manipulação esotérica ou religiosa. Então, o debate continua na escola bíblica dominical da sua congregação, lá na sua igreja. Não se aparte, não se distancie da escola dominical. Você tem muito a aprender neste trimestre. É verdade. Muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco, nos acompanhando toda semana no programa EBD em Debate. E até o próximo programa, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor. A paz do Senhor.